Muito bem, pessoal, galera, bem-vindos ao canal de programação e jogos. Nós vamos continuar aqui com Delphi, de onde eu tinha parado, estou retomando aqui, tá? Estou já com o Delphi 7 aberto e eu vou continuar de onde eu tinha parado. Eu tive um problema técnico, mas estarei continuando. Inscrevam-se no canal, dê o seu joinha. Ok? Vamos continuando. Aqui no Delphi, primeiramente eu vou apenas completar esse assunto que a gente estava falando daquela última aula que a gente está retomando. Vou voltar ali mostrando um slide das versões daqui a pouco. Uma aula um pouco mais comentada e ilustrativa. E a gente vai passar também a conhecer um pouquinho do Pascal aqui dentro do próprio Delphi, tá? Sem ter necessidade de instalar um outro compilador para ter que fazer isso à parte. Nós podemos fazer isso diretamente dentro do Delphi 7, ele já permite isso, tá? E depois a gente vai dar continuação explorando os objetos. Então, aqui da paleta de componentes, na Standard, nós temos diversos componentes como Label, Edit, Memo, Button. Então eu estava dizendo que se eu coloco um botão, por exemplo, button, eu posso clicar, arrastar ele em qualquer lugar aqui, ó, do seu formulário, tá? A partir do momento que você coloca o objeto aqui no seu formulário, vamos perceber só um detalhe. Aqui na sua Object Tree View, a árvore de objetos, ele está mostrando o formulário, form 1, e depois os objetos que fazem parte dele, que estão dentro dele. Aí ele vem e mostra para vocês, olha lá, a árvore do objeto, olha lá, o botão 1 que nós colocamos, não aparecia antes. Então, se eu clicar, apagar ele no delete, olha lá, aparece apenas o form 1. Se eu colocar qualquer outro objeto, pode ser uma label, pode ser um botão, tá vendo? Pode ser um group box. Então ele vai estruturar os objetos em uma árvore. Então você pode selecionar esses objetos por aqui, através do Object Tree View. Então se eu clico no Label 1, ele seleciona aqui para nós, ó, o Label 1. Se eu clicar no Group Box 1, ele seleciona o Group Box. Tá? Por exemplo, qual é a utilidade no caso aqui da Object Tree View? Veja bem, estou com um formulário, eu posso dimensionar ele, diminuir ou aumentar esse formulário. Então, digamos que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse objeto, a Group Box 1 aqui, ela não vai aparecer. Vou diminuir o meu formulário. Não está aparecendo. Quem aparece? Label 1, a label, um botão. Tá. Apenas olhando o formulário, não estou visualizando outro objeto. Mas aqui no Object Tree View, nós estamos vendo que nós temos, além do formulário, dentro, nós temos 3 objetos. Para nós aparecem 2. Então tem uma label aqui, selecionou. Eu tenho um button, tá aqui também. Opa, cadê o grupo? Cliquei no grupo. Ele está selecionando, só que também realmente não vai aparecer aqui. Então, se eu clicar aqui e arrastar, opa, está aqui, apareceu. Agora um outro detalhe. Quando você seleciona os objetos aqui também, no Object Tree View, por exemplo, eu vou pegar essa grupo que eu não estou vendo, eu posso clicar nela com direito, ele me dá algumas opções aqui na edição do objeto. Então, por exemplo, eu posso recortar, tá? O Delphi, ele vai estar em inglês, tá? Isso é padrão, a IDE, a interface dele, sempre vai estar em inglês, tá? Inclusive nas atuais versões, sempre se trabalha assim com o Delphi. Agora, você tem, voltando aqui no assunto, recortar, cut, copiar, copy, delete ou selecionar tudo.
Por exemplo, digamos que eu quero recortar esse objeto no cut, que é a group que não está aparecendo para mim aqui. Então, eu vou recortar cut. Ela já até desapareceu da Object View, vocês podem reparar, só aparecem os dois objetos, o botão e a label. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou tentar colar ela aqui. Ó, quando eu vou dentro do Object View, eu vou no Edit novamente, aparece para nós a opção Paste, colar. Eu vou clicar, ó, ele colou e trouxe para mim visivelmente no meu formulário esse objeto, tá? Aqui. Então, apenas mostrando aqui os objetos que aparecem na Object View, como você pode trabalhar com o Object View também. Então, por exemplo, eu quero movimentar os objetos aqui. Eu posso também. Tá? Tem que ter um cuidado. Vocês podem ver que eu movimentei uma label para dentro de um group. Tá? É o que aconteceu. Então, eu posso estar movimentando esses objetos aqui. Mostrando aqui para vocês. Quando nós movimentamos a label para dentro do group, vocês podem perceber que ele já apareceu aqui, ó, o objeto label fazendo parte, né, dentro do group e não dentro do form. E já apareceu até aqui um menos, que é para subtrair uma árvore. Olha lá, ó. Se eu clico não aparece, cliquei já vai aparecer. Tá? Eu movimentei ele aqui, mas ele não quer sair. Como que eu faço? Porque eu não consigo mais, ó. Eu tento movimentar ele, ele não vai. Pode ser que ele movimente novamente. Tá, e agora? Nós podemos fazer a mesma ação, ó, que a gente fez com o group. Você pode vir aqui, clica com direito no label. Nós vamos recortar ele no cut. Ó, ele já saiu dali. Eu vou clicar no form, ó. No edit eu vou em paste. Ele volta novamente para o formulário, tá? Muito bem, então. Agora nós vamos apagar aqui alguns objetos. Tá? Só clicar, selecionar e deletar. E pronto. Já apaguei. Todos apagaram no botão normal. Quando nós colocamos um objeto, eu vou colocar um botão, dimensionar o formulário. Podem ver que nós podemos arrastar ele e colocar em qualquer posição do formulário. Nós vimos aqui como trabalhar com o Object View, o que existe, qual a finalidade dela. O inspetor de objetos, Object Inspector, quando você clica num objeto, seja qual for, ele vai mostrar as propriedades e os eventos no inspetor de objetos, Object Inspector. O que nós temos aqui nela? Aparece o nome do objeto, o tipo dele. Então, por exemplo, botão 1 é o nome dele e ele é do tipo tButton, tá? Das propriedades. As propriedades você tem, vou colocar aqui as básicas, apelido Caption. Então, botão 1, ele vai ser OK. Um exemplo. Setinha para cima ou para baixo, ou clica fora. Dá uma olhada. Caption, volta no botão e sai para a seleção. Cliquei no botão, OK. O Caption dele é OK. É o apelido desse botão. O nome dele ainda é botão 1. Então, se nós descemos aqui na setinha de rolagem, no Object Inspector, na propriedade Name, que é o nome, eu clico e altero. Então, ele não é botão, vai ser botão. Botão. Agora sim, nós estamos vendo tanto na Object View, botão, o nome, como na Object Inspector aparece o nome que nós colocamos, que
é botão e não mais button. Então, o botão, ou de acordo com o seu projeto, botão 1, botão 2, ou botão OK, botão novo, botão apagar, de acordo com o seu projeto. Aqui nós estamos com apenas um exemplo. Nós alteramos duas propriedades. A propriedade caption, apelido, né, seria, eu posso colocar qualquer apelido aqui para identificar esse botão, e posso alterar o nome dele para estar identificando o objeto. Além do apelido caption e da propriedade name, nós temos aqui outras propriedades, várias outras propriedades que vocês estão vendo, tá? Nós temos propriedades que são para o alinhamento, propriedades que são também para a cor, o estilo de texto e assim por diante. Então nós temos aqui também a propriedade fonte do objeto. A propriedade fonte, eu posso clicar à minha esquerda aqui no mais, ele me dá as outras opções, ó. Share set, color, cor, height, name da fonte, height, size, tamanho da fonte. Ou posso fazer assim também. Vou clicar no menos. Aqui vocês estão vendo, aparece o botão com 3 pontinhos. Eu posso clicar. Ele vai carregar aquela tela de alteração da fonte. Aí você vai poder alterar o nome, a fonte, o estilo, o tamanho, a cor. Então aqui está fonte, aqui exemplo, MS Sans Serif, padrão dos objetos, o estilo, o tamanho. Eu não quero essa, eu quero um Times aqui, um Arial. Então seleciona, escolhe o nome, Arial, tamanho 12, verde, ok. Então, dependendo da situação, ele pode ou não aparecer a cor da fonte em alguns casos, em alguns objetos. Eu vou aumentar o botão, tá? Aumentar aqui o botão. A gente vai aumentar a fonte também, consequentemente, e colocar negrito. Vou colocar um bold aqui. Nesse caso aqui do botão, vai ter pouca influência a cor dele. Mas dependendo de outros objetos, nós podemos alterar as cores. E apenas mostrando exemplos de propriedades. Depois nós vamos aprofundar mais entre um objeto e outro também. Porque nós temos na paleta Standard o button e temos na paleta adicional o BitBTN, que já é diferente. Ele te dá mais opções, tá? Como objeto. Muito bem. Aqui nós vimos trabalhando com os objetos, as suas propriedades, não é? Foi trabalhado duas propriedades nós utilizamos, o caption e a propriedade name. E trabalhamos com Object Tree View também. Aqui nós vamos agora eu vou voltar aqui na apresentação que eu tinha comentado das versões do Delphi. Aí está a apresentação que eu tinha comentado, apenas mostrando aqui onde nós estamos vendo a evolução das versões. O Delphi iniciando com a versão 1.0, em seguida 2, Delphi 3, tá? Bem utilizado aqui. Trouxe muitas inovações, o Delphi 3. Depois, na versão Delphi 4, seguindo, 5, a versão 6. A versão 5 foi lançado, se não me engano, aqui, os componentes da paleta Midas, tá? Que depois foram modificados e reintegrados na versão 6
em diante. Versão 6 também com bastante novidade, paleta Interbase e outras e assim por diante. E a partir da versão 7 ele trouxe a novidade do IntraWeb, tá? Se não me engano, a partir da 7. Se eu estiver enganado, me perdoem. E depois a versão 8, que teve... Eles quiseram fazer algo como um tipo de .NET com a versão 8, mas ele não foi muito adiante na versão 8. Inclusive, existe uma versão paralela do Delphi, chamado Delphi Prisma, e também conhecido como Delphi PHP, tá? Uma curiosidade aí. E depois, em seguida, Delphi 2006, 2007, se não me engano aqui, já com embarcadeiro. O início, o Delphi até a versão 7 ou 8, era produzido pela Borland, e depois, com as demais versões e as atuais, a embarcadeiro é que toma conta. Na verdade, eu acho que era CodeGear, não é? Se não me engano aqui, não falha a memória, CodeGear, isso mesmo. Depois passou para embarcadeiro, tá? E hoje nós estamos com o embarcadeiro aí, tá? Só para ressaltar aqui, 2006, 2007, 2009 nas versões, Delphi 2010, tá? Essas versões 2006, 2007 em diante até hoje, elas têm a mesma IDE, a mesma interface de trabalho. Mudam algumas, lógico, mudam alguns objetos e alguns outros princípios que foram colocados no Delphi. Temos aqui também Delphi XZ. Com esse início do Delphi XZ, já iniciam outros tipos de projetos com o Delphi, tá? O XZ vem XZ, XZ2, XZ3, 4, 5, 6, 7. Eu não coloquei o 8, não sei se... Não me lembro da 8, se não me engano, já é o Delphi 10, Seattle, que saiu depois em seguida. Mas isso é só um detalhe. E atualmente a embarcadeira está com o Delphi 10.1.2 Berlim atual, tá? Vou voltar aqui nos comentários aqui que foram colocados. Do Delphi 1 até o Delphi 6, utilizado para desktop. No Delphi 7 até o 2010, utilizado para desktop e web, tá? Delphi, você podendo produzir aplicativos tanto para desktop, computador, né, PC, notebook, como também aplicativos para web. E a partir do Delphi XZ, utilizado para desenvolver aplicativos para desktop, web e telefone, sendo smartphone e iPhone também. Isso a partir do Delphi XE. Então, XE, XZ3, XZ5, você pode desenvolver aplicativos para telefone, para o smartphone também, e iPhone funcionando, ok? Voltando aqui, continuando. Então, nós falamos um pouquinho aí das versões do Delphi. Vamos continuar aqui. Objetos, que a gente comentou agora há pouco no Delphi. Nós temos aí o objeto como o exemplo, botão, main menu, label, edits, né? E os seus objetos, eles têm as propriedades como cor, como a fonte, o caption, o apelido, o name, que é o nome do objeto. Os eventos. Os eventos são as ações. Então, eu posso criar uma ação em um botão. Quando eu clico nele, esse evento é o onClick. O evento onClick ocorre ao clicar no botão. Eu posso criar um evento num botão, num objeto qualquer, quando ele receber a informação, o onEnter. Ou quando você fechar ou encerrar aquele objeto, eu posso passar um evento, uma ação no evento onClose dele. Então, digamos que eu quero colocar uma mensagem no botão e essa mensagem
ao você clicar, ele vai mostrar na tela. Seria no evento onClick. Muito bem, continuando. Nós vamos ver aqui um pouquinho do Pascal, apenas uma introdução, apenas para conhecer um pouquinho dele, e depois a gente continua novamente com o Delphi. E tudo que nós vamos fazer é usando o próprio Delphi, não é necessário instalar nenhum programa à parte. O Pascal é uma linguagem de programação estruturada que recebeu este nome em homenagem ao matemático e físico Blaise Pascal. Foi criada em 1970 pelo suíço Nicolaus Witt, tendo em mente encorajar o uso de código estruturado. O próprio Nicolaus Witt diz que a linguagem Pascal foi criada simultaneamente para ensinar programação estruturada e para ser utilizada na sua fábrica de software. Simultaneamente, a linguagem reflete a libertação pessoal de Witt das restrições impostas após seu envolvimento com a especificação de Algol, outra linguagem, tá? E sua sugestão para especificação, o Algol W. A fonte aqui é a Wikipédia, tá? Ou Wikipedia, como alguns preferem. Então, o Pascal utilizado aí, ele é o início. O Delphi que nós temos, ele é uma evolução do Pascal, e a linguagem utilizada hoje é o Object Pascal. Continuando. Dentro do Delphi ou o Pascal, nós temos as sintaxes, alguns comandos como begin, end, var, uses, interface, if, then. Continuando. Então isso aqui é muito comum. Você vai desenvolver uma solução, você necessita de comandos que façam os eventos. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Deixa eu só ver se eu deixei mais alguma anotação. Aqui no caso das sintaxes, begin, end, var, uses, nós utilizamos e trabalhamos através de procedimentos e funções. Muito bem. Nós vamos agora voltar aqui no Delphi. Nós vamos criar esse primeiro exercício em Pascal. Então, por exemplo, o computador tem que mostrar o texto a seguir. Olá, mundo. É isso que o computador vai mostrar na tela para nós, tá? Então, o computador vai escrever na tela Olá, mundo. Nós vamos passar esse comando. Como vai funcionar isso? Vamos lá. Deixa eu ver o Delphi que nós vamos, a linguagem que nós vamos usar. Vamos voltar aqui. Eu vou apagar esse objeto. Quando você vai trabalhar desenvolvendo um aplicativo aqui usando Pascal, você pode estar vindo aqui no menu File, New, Other. Vou até voltar. File, New. Você tem várias opções aqui. Applications, CLX. Depois a gente vai comentar. Other. Então, File, New, Other. Ele vai cair nessa tela de novos itens. Aqui você tem várias abas, guias, né? Olha lá. New, ActiveX, Multitier, Projeto 1, Forms. Aqui no New nós vamos encontrar a opção Console Application. Console Application. Você clica em Console Application e dá OK. Vou colocar para não salvar essas alterações aqui. E ele vai abrir para nós aqui, ó.
Aqui ele coloca na linguagem, na estrutura do Pascal. Então, olha só. Como que seria? Nós vamos vir aqui. Aqui para nós está assim. Program, projeto, e o nome do pode ser Project 1 aí para vocês, Project 2, exemplo, ponto e vírgula. Eu vou apagar aqui, tem um espaço, vou dar um delete, né? Mais um delete. Depois desses uses, nós vamos dar mais um delete, deixa na mesma linha, dá um espaço. Tá aqui. Aí ele coloca assim para nós. Aqui nós vamos inserir o código nessa região. Então vou apagar, nosso código vai ser a partir daqui. Para que eu possa escrever alguma coisa, então, antes de começar, nós vamos salvar. Você vai fazer isso. Pode criar dar um file save all, ou só clica aqui, ó, save all. Vamos lá. Save all, ele vai pedir para você onde você quer que guarde. Então vocês vão fazer o seguinte: localiza a unidade de vocês aí, o disco local C. Vocês vão criar uma pasta aí. Deixa eu ver que a minha está diferente aqui. Coloca aí, aula Pascal. Digita aí, aula Pascal, cria uma pasta, né? É só colocar create new folder. Aí digita o nome, né? Aula Pascal. Depois que estiver pronto, ele vai estar dentro de aula Pascal. Vocês vão colocar o nome aula Pascal. E vai dar um save, tá? Eu vou até colocar, vou acompanhar aqui, eu vou fazer diferente. Vou colocar aula 1 aqui. Então ele vai colocar para vocês aí o arquivo. O nome ele vai atribuir ao programa. Então vai ficar assim, program, e o nome que você colocou aqui. Aula Pascal, um exemplo, vai aparecer aí. Depois nós vamos ter aqui, ó, dentro dessa instrução aqui, nós temos aqui, nós vamos passar esse comando. Então ele vai ter que colocar para nós assim, olá mundo. Mas como ele não é uma linguagem, eu vou ter que passar o comando para que ele gere esse texto. Se nós formos agora tentar executar dessa maneira, olá mundo, ele vai imediatamente identificar algum erro. Olha lá. Aqui, se você estiver colocando assim também, ele apareceu para nós aqui na barra de mensagens. Ele coloca o nome do arquivo, DPR, aqui 7. Então, por exemplo, se ele coloca 7, vocês vão verificar que seria aí a linha, tá? Que nós estamos, ó. Aqui está mostrando o número da linha, tá? E provavelmente da coluna aqui. Então, o da linha, eu vou subir setinha para cima, subir 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vou descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá lá. Ele mostrou, ó. Erro. O nome do arquivo DPR, a linha que foi gerado esse erro. Ó. E qual foi a mensagem? Undeclared identifier. Olá.
identificador não declarado, tá? Mas por que que ele está dando um erro assim? Porque aqui, para a gente poder usar esse Olá Mundo, nós vamos ter que fazer assim. Nós vamos apagar e vamos colocar o comando para escrever as mensagens. Então, por exemplo, que vai ser esse daqui, write, assim como escreva, né? Olha lá, escreva em inglês mesmo, write. Aí nós vamos abrir parênteses, vamos colocar apóstrofos e vamos colocar agora olá, vou colocar até um acento aqui, mundo, fecha o apóstrofo, fecha parênteses e ponto e vírgula. Depois que você fizer isso, nós vamos fazer diferente. Então eu coloquei write, você digitou aí, write, né? Olá mundo. Quando eu faço isso, eu venho aqui, olha. Eu vou vir aqui no projeto. No menu projeto tá assim, tem várias opções. Dentre elas tem essa aqui, compile aula 1. Nós vamos compilar, que pode ser Ctrl F9. Eu vou clicar aqui uma vez, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai dar essa mensagem. Ó, primeiro, projeto, qual é? O aula 1. Na pasta que você criou aí, né? C2 pontos para você, o meu é D. Aula Pascal, o nome do arquivo, DPR. Está feito, done. Done quer dizer feito, está feito. O que foi feito? Está compilado. Tá? Aí ele dá o total de linhas, os avisos, 0. Hints são avisos, são só avisos. Warnings são alertas. E erros são os erros, não tem erro nenhum. Então não tem nenhum erro, tá? Ele já compilou. O que quer dizer esse compilar? Quer dizer que ele aceitou o comando que você fez, ele verificou que está correto e ele fez o que além disso? Ele gerou um programa executável, que é o chamado linkar. Ele linkou também, ele gerou um programa, tá aqui. Eu vou dar OK. Essa tela, se ela não apareceu, você vai vir em Ferramentas, Tools, Environment Options, tá? Eu vou clicar Tools, Environment Options, clica, aí você vai vir aqui em Preferências, tá aqui, compilando e rodando, Compiling and Running, ó, Show Compiler Progress. Ele vai mostrar a compilação, tá? O progresso de compilação. Tem que estar marcado. Se não estiver marcado, ele pode não mostrar. Aproveitando para deixar marcado Show Compiler Progress, Minimize on Run, minimizar quando executar, quando rodar, tá? Esconder o designer também. Então são 3 opções que tem que estar marcadas aí. Show Compiler Progress, Minimize on Run, Write Designers on Run. OK. Vamos dar OK. Feito. Então, se eu vier projeto, compile aula 1, ele vai linkar e vai compilar. Tá aqui. Vice-versa, compila, linka. Se eu der também teclado agora, Ctrl, da sua esquerda aí, CTRL, Ctrl, deixou apertado. Lá em cima, teclas de funções, F1, F2, exemplo, você vai usar a F9, tá? Só ela. Uma vez só F9 apertei. Tá aí. Então, Ctrl F9, ele vai compilar. Eu posso executar através dessa setinha, tá? Que é o Run. Eu posso clicar ou pressionar o F9 também. Como eu estou aqui estamos utilizando o Pascal, nós vamos clicar direto nela. Ó. Vou clicar na setinha. Tá? Vou fazer mais uma vez, porque o sistema operacional que eu estou utilizando está dando uma tela. Eu vou dar
clicar na setinha. Vocês perceberam que foi rápido, ele apareceu o prompt de comando rapidamente e já saiu. Deixa eu minimizar, eu estou com 2 Delphi aberto. Pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar um Enter e vou digitar read ln, ponto e vírgula. Agora sim, vou clicar na setinha. Vamos só ver se ele vai fazer, se ele vai criar o procedimento aqui. Pronto. Então agora ele apareceu. Olá mundo, vou tirar o acento e vou dar Enter. Vou compilar. Compilado. Cliquei na setinha. Olá mundo. Agora sim está executando. Vou dar Enter. Se eu quero digitar algo embaixo, então eu poderia também colocar assim. Vamos implementar agora o código. Vou colocar write ln, linha de baixo, digite pressione a tecla Enter. 3 pontinhos, fecha e fecha parênteses, ponto e vírgula. O que eu estou fazendo? Ele vai escrever para nós olá mundo, vai escrever na linha de baixo, pressione a tecla Enter. E quando você der Enter, ele finaliza esse nosso programa. Vamos ver. Primeiro vamos compilar, Ctrl F9. Compilou? Não tem erro nenhum, então está correto. Se ele tiver algum erro, pode ser o que? Erro de digitação também. Se eu digitar uma tecla aqui, por exemplo, colocar um R aqui a mais, tá? Isso seria um erro de digitação. Vou dar Ctrl F9, perdão. Ó, ele vai falar para nós: existe um erro. There are errors. Existem erros. O erro. Que erro que tem? Nós temos um erro. Vou dar OK. Na mensagem, ele vai colocar para nós aqui a linha que está o erro. Olha lá, a linha 8, no meu caso. E colocou aqui, ó, identificador não declarado. E ele está colocando a palavra que contém esse erro também. Nesse caso aqui é interessante. Então eu vou verificar, ó. Espera aí, como é que eu escrevo o comando? É write, olha, o de cima está correto, então é o de baixo. Write, tem um R aqui. Vou apagar. E agora, vamos compilar novamente. Ctrl F9. Compilou? Compilou. Tem algum erro? Não, está tudo correto. Vou dar OK e vou executar. Vamos ver. Ó, ficou assim. Olá mundo. Na mesma linha, pressione a tecla Enter. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um Enter e vamos corrigir. Então nós vamos voltar aqui no write e vamos colocar também ln, linha de baixo. E agora? Vamos compilar, Ctrl F9 e executar. Agora sim. Olá mundo. Pressione a tecla Enter. OK? Pressionei Enter, ele finaliza para nós o nosso primeiro programa que nós desenvolvemos aí com o Delphi, tá? Usando o próprio Delphi, lembrando que ele está aqui em Pascal, para que a gente possa ter um conhecimento básico dele. OK? Então fico por aqui, pessoal. Inscrevam-se no canal Programação e Jogos, curtam, dê seu joinha. Iremos continuar nas próximas aulas, OK? Um abraço a todos, galera. Até mais.